Boa noite, guys! Tá procurando conhecer um pouquinho mais da Bíblia de uma maneira mais avançada? Hoje eu vou trazer umas polêmicas extras e você vai gostar, eu te prometo. Esse é mais um vídeo de polêmicas cristãs e eu peço a sua atenção que eu vou falar algo bacana hoje. Então, pessoal, trazendo em primeiro ponto, vamos falar sobre judeu samaritano. Vamos ser objetivo e vamos falar sobre essa situação que muito intriga pessoas. Tem gente que fala que o judeu tem raiva do samaritano porque o samaritano adora no monte e o judeu adora no templo. Isso aí é uma cerejinha do bolo do problema. O problema vem desde a época de Nabucodonosor. Já vem de muito tempo. Quando Nabucodonosor tomou conta, sitiou o povo de Deus e tomou conta, se apoderou, na época ele era considerado uma nação muito sofisticada, muito moderna, e os assírios estavam em uma ponta, e a Babilônia estava em outra, e Israel ali no meio. Era uma zona de conflito violenta, e quando Nabucodonosor adentrou Israel e tomou Israel, uma das coisas que ele fez com aquele povo, aquela nação, foi pegar o território. Quem sofreu muito foi o pessoal, os samaritanos. Ele pegou a região dos samaritanos e começou a incorporar pessoas de outras nações, de religiões mistas, religiões de todo tipo que você possa imaginar, que tinham práticas de coisas que você nem pode imaginar, de maneira assim, extremamente desrespeitosa com aquele povo. Eles mixaram nações que tinham costumes pagãos de maneira muito esparrada, e isso gerou uma perda de identidade muito grande, porque eles foram expulsos da terra deles. Os poucos remanescentes que sobraram sofreram com influências de outros povos, outros costumes, etc. Isso foi um problema grave, que posteriormente você vê muito bem claramente na época de Jesus, nos trechos que falam sobre Jesus. E uma das coisas mais curiosas que tem é que conta-se que com o passar do tempo essa rivalidade foi tomando uma forma tão grande, os samaritanos irados por perderem a sua identidade, mas querendo provar que faziam parte do povo de Deus, e os judeus ortodoxos brigando com os caras, dizendo que eles não faziam mais parte daquele povo porque perderam a identidade. Então ficava esse negócio, né? É como na Paraíba um Trump da vida invadir, tomar a Paraíba e colocar lá portugueses, italianos, argentinos, sair enchendo a terra de um monte de gente de fora e tirar o povo de lá e mixar aquele trem. Ninguém vai ter crédito, entendeu? Dizer assim, não, eu sou samaritano, ninguém tem crédito. A situação chegou no ponto mais caótico, onde os estudiosos falam que em um templo judeu entrou um samaritano com uma ossada humana e jogou no que seria estilo altar daquele templo, né? No santo lugar daquele templo, e houve uma explosão de ódio dos judeus, porque foi a equivalência, humanamente falando, para eles, né, para um judeu ortodoxo daquela situação, que viveu aquela situação de eu pegar uma granada, um molotov e jogar na cara de Deus, por exemplo. Eles enlouqueceram, disse que isso aí chegou num ponto que todo pôr do sol que tinha, um sacerdote judeu direcionava sua mão para Samaria, amaldiçoava Samaria em nome de Deus. Só para você ter uma ideia de como essa guerra doentio fica. Ao ponto que Jesus, com a sua onisciência e onipresença, relata um dado importante sobre aquele incidente onde o judeu foi espancado, assaltado, né? E passou levita, passou todo tipo de gente que deveria socorrer o cara da terra dele, ninguém fez nada. E os samaritanos se encheu de íntima compaixão e prezou pela vida do cara, porque ele se reconheceu até pela roupa, por exemplo, mas ele primou pela vida da pessoa. E conta-se que ele até bancou, né? Chegou no dono da pousada e disse assim, ó, o que der de despesa a mais aí, dá tudo que ele precisar, que eu venha acerto com você. Então isso mostra um caráter grande, porque como é que eu vou confiar em alguém, algo fiado de valor tão grande, do dia pra noite, assim? Era um cara que tinha credibilidade, tinha palavra, e esse fato foi um fato, tá? Não foi uma parábola.
Isso tinha acontecido algumas horas antes de Jesus falar, tá? Desferir as palavras. Então fica a critério nosso de pensadores. Será que Jesus tinha vivido esse momento ou foi a onisciência do bicho, né? Ou foi a onipresença dele que captou esse momento, sabe? Essa situação ocorreu. Diferente de Rick e Lázaro, diferente de Filho Pródigo, essa é uma das questões de Samaritano, tá? Não só apenas templo e monte, tem essa questão aí. Tem mais detalhes, depois você se aprofunda, mas são as partes mais graves, principalmente a parte que eu falei de entrar com a ossada no templo. Isso foi o cúmulo do absurdo para os judeus, né? Então, isso é uma das partes, tá? Que eu trago hoje pra gente. Cobradores de impostos. Nós vamos falar de Zaqueu, tá? Em primeira mão, deixa eu fazer um sinal aqui para edição. Tá. Eu vou só inverter a ordem. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês que estão aí assistindo. Vocês estão vendo esse aparato todo tecnológico, esse ambiente aqui reservado para isso. Eu estou usando uma estrutura de um amigo, o Lucas, um dos melhores músicos de Minas Gerais. Ele me emprestou um cantinho dele de pesquisa, estudo e meditação musical e etc. para que eu gravasse esse vídeo hoje. Então, se vocês acharem chique, o mérito é todo dele, tá? Tá atrás dessa câmera aí filmando. Antemão, já deixa esses agradecimentos. Deixa eu fazer outro sinal aqui grande. Aqui eu vou editar, nem se preocupe, você vai arrumar ali, eu só tô fazendo referência. Vamos lá. Segundo ponto pauleira que a gente vai tratar aí rápido. Cobradores de imposto. Como é que era feita a cobrança de imposto em Roma, para você entender o porquê que o povo era, perdão a palavra, puto com a Roma e principalmente com os judeus que cobravam imposto em nome de Roma. Roma, quando absorveu os tetrarcas, quando começaram a administrar os judeus, a vida dos judeus, uma das coisas mais pauleiras que ele fez com o território de Israel foi permitir o leilão de impostos. Como que funcionava aquilo? Não tem, por exemplo, vou dar um exemplo para Minas Gerais. Tem a 040. A Via 040 é uma empresa que arrematou o direito de cobrar tributos nas BRs, né? Então, essa é a Via 040. Ela arrematou e tem o direito de cobrar os pedágios, né? Que a gente vê em vários lugares. Quando a gente se depara com Roma, a gente vê uma situação parecida. Roma liberava leilões para que os publicanos arrematassem o direito de cobrar regionalmente impostos. Até aí parece ser normal. Vamos supor, arrematei por 50 milhões de direito de cobrar sobre toda a Judéia impostos, por exemplo, durante um período. Beleza, até aí tudo certo. Qual que foi o problema que tornava os judeus arqui-inimigos dos romanos? Tanto que houveram revoltas, o Hanukkah é oriundo de revoltas, é um vídeo que eu vou falar, provavelmente nesse não dá, porque é muito grande. Cara, os estudiosos afirmam que quando o publicano arrematava, havia uns gerentes de cobrança de impostos, como Zaqueu, e havia uns coletores de impostos, como era o caso de discípulo de Jesus. No caso dos impostos, como que funcionava a ladroeira? Se você acha que no Brasil hoje você está vivendo um suga-suga de impostos, você ainda não viu o cúmulo da nojeira. Lá naquele povo judeu que eles eram irritados com Roma, o que acontecia? Vamos supor que eu via você com um iPhone X, andando na rua com uma calça cara, eu percebesse que você tem um poder aquisitivo alto e você está com mercadoria. Eu, sendo fiscal de cobrança, eu parava você e, baseado no que eu categorizasse como seu imposto, não algo padrão fixado, eu ia te cobrar. Eu dizia, por exemplo, esse cara é rico, então eu vou cobrar da mercadoria dele, de todo aparato que ele tem aí, 30%, 40%. Era um absurdo, a cobrança de impostos era um absurdo. Fora que dizem que havia um abuso de poder, de irregularidade do tipo, por exemplo, vamos supor que o Lucas, que está atrás dessa câmera, ele é um comerciante de celulares, né? Ele é um comerciante de celulares e ele está vendendo, ele estava com, vamos supor, 10 Galaxy S8. Aí ele coloca os 10 no chão. Relata-se que, historicamente falando, que havia um cobrador de impostos que na maldade chegavam, cara, junto com o gerente de cobrança, chegava assim, o cara pegava o celular dele lenhado, trocava pelo celular zero, que tava ali no chão e dizia, não, se vira, meu irmão, se vira, estilo se aceita que dói menos. Tinha esse tipo de coisa, sabe? Abuso de poder que hoje a gente vê, mas acha que não existia, acha que os tempos antigos era melhor, né? E o povo ficava virado.
Ao ponto que quando Jesus fala assim, que um dos discípulos convida ele para fazer um jantar, né? Receber ele em casa e tal, ele vai e coloca Quando Jesus vai até a casa dele, os outros judeus começam a se revoltar, né? Fala, como que pode? Esse cara se diz Deus, se diz Jesus e tá lá indo jantar, ter com um cobrador de impostos. Eles consideravam maldito, cara. Quando um judeu era cobrador de impostos, cara, era o limite. Porque aí uma nação tomou a sua, você ser da sua nação, trabalhando para outra para cobrar sua nação mãe, é pesado. Então eles tinham ódio. Publicano é rematador, gerente de impostos e cobrador, que era o caso do discípulo de Jesus. No caso de gerente, era nada mais, nada menos que Zaqueu. Estima-se que Zaqueu era um. Aí eu já vou falar de Zaqueu. Já falei para você sobre como era a cobrança de impostos, agora eu vou falar sobre Zaqueu, que está intimamente ligado. Uma das coisas mais chiques de Zaqueu é o seguinte: os historiadores hoje falam que colocou os historiadores hoje afirmam que quem me passou essa brilhante informação foi o Bill Renato, tá? Da Fogo para as Nações. E ele é um estudioso, gente boa. E colocou diz que ele, quando ele desceu, quando ele saiu correndo e subiu a Figueira Brava, dizem que ele deixou uma mesa cheia de tributos e foi correr e tentar ver Jesus. O que torna apaixonante a chegada de Jesus até ele, o que torna atraente aos olhos de Jesus o chamar dele foi exatamente isso. Não pense que foi ele subindo uma figueira cheia de coisa que machucou ele, provavelmente cheia de espinho, não tem nada a ver. O que mais chamou a atenção de Jesus foi ele não ter apego ao dinheiro. Ele deixou aquele montante de dinheiro na mesa e saiu correndo para ver Jesus. Mostra o desapego ao dinheiro. E isso é uma das grandezas de Zaqueu. E estima-se que ele era um gerente de cobrança de impostos, tá? Ele não era um cobrador comum, como era o caso do discípulo de Jesus, e tampouco um publicano, que era o arrematador de impostos, tá? Então a gente está eliminando isso aqui agora. Vou trazer mais um pequeno detalhe para hoje. Santa Ceia errada. Nós temos o costume de ver em algumas igrejas pentecostais, né, a ideia de que alguém sob disciplina por ter cometido algum erro, né, fica ali no banco, né, digamos assim, de molho, e aquela pessoa naquele momento de disciplina, quando há Santa Ceia, elas não podem cear. Isso é uma coisa grave, isso é um papel de anticristo, tá? É antiético. Por quê? Quando a Bíblia fala assim, que aquele que não cear não tem parte comigo, aquele que não cear não tem parte comigo, isso é bem grave. Por quê? Você pode disciplinar alguém, que você não pode impedir daquela pessoa ter parte com Cristo. Ela está lá arrependida, está lá de molho, às vezes não pode voltar para o cargo que tinha, ela vai estar lá de molho, tudo bem, triste, em momento de reflexão, para que ela amadureça, mas ela não pode deixar de cear. E fica como alerta, não deixe de cear porque você está em disciplina. Se o seu coração está arrependido, você pode cear, você pode ter cometido um erro e ceia, velho. Pede perdão a Deus e ceia, faz suas pazes com Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A segunda coisa em cima de Santa Ceia é um trecho, é curiosidade, é pequena. Quando Paulo fala assim que é necessário esperar uns pelos outros, é porque o pessoal era imbecil. A nata da sociedade ficava na frente e não deixava as mulheres lá atrás, as pessoas menos favorecidas, cearem, a viúva, sabe? Todo mundo ficava lascado lá atrás e os bonitões lá, tudo mamando, cara, ceando daquele naipe, né? E Paulo fala, não, cara, vamos acabar com essa palhaçada. O cara mais favorecido da sociedade vai ter o mesmo privilégio na casa de Deus que o vendedor o camelôzinho lá, ó, que chega lá, a viúva que não tem ninguém para apoiar ela, pois eles vão cear no mesmo calibre perante Deus, cara, sabe? A ideia era... A religiosidade estava sendo maltratada. Quando Jesus veio foi para maltratar a religiosidade, esse câncer espiritual. Maltratar a religiosidade, tá bom? Então entenda isso. E
título de recheio, que Jesus estava sentado na cadeira de Elias, quando falou do sangue da nova aliança. Ele estava falando assim, não precisa ter uma tatuagem para dizer que é de Deus, não precisa ter uma circuncisão, que é o corte do prepúcio da criança no 8º dia. Não precisa, porque estava virando moda naquela época, os judeus andavam de peito inchado, tinha uns que achavam, era fama. Não, eu sou circuncidado, não sei se você é. Virou uma questão de soberba, sabe? Aí de novo, para combater a religiosidade, Jesus chega e fala, cara, eu quero um coração marcado. Eu não quero uma porcaria de uma marca física que não te dá nenhum acesso ao céu. Eu quero coração marcado, eu quero um coração nobre para mim, entendeu? Coração nobre, não é o bolso nobre, não é a casa nobre, não é emprego nobre, sabe? Então ele está sentado na cadeira de Elias, a cadeira que se fazia a circuncisão da criança no 8º dia, e de brinde fala do sangue dele, da aliança com ele, que era uma nova aliança. Era uma forma do gentio e do judeu se equipararem, entendeu? Perante Deus, serem filhos, cara. De serem filhos, de simplesmente serem marcados, ter Jesus como um marco de ponto de partida para o céu, né? Vou falar sobre a cruz e um negócio pesado de entender. Cápsula. Vamos falar sobre cruz. Estamos na Semana Santa, estamos num momento aí onde o povo, né, se reserva às suas culturas, aí, suas raízes, né, de se privar de carne, de tudo. Não vou bater nisso, porque cada um tem sua forma de pensar, mas vou falar uma coisa mais interessante aqui. Quer cortar? Corta, sabe por quê? Você pode falar assim, essa semana, nós passamos pela semana, que com certeza esse vídeo, você vai upar ele lá pra segunda, né, Zé? Eu vou falar como a Semana Santa tá aí, né? Ou não, passou, né? Ah, tá. Semana passada. Beleza. Tô com sinal, não tem problema não. Foi bem lembrado, bem destacado. Isso que é bom ter alguém. Bom, pessoal, falando de Semana Santa aí, né, que passou aí em cima. Cara, vamos falar de cruz, é importante. Há um assunto polêmico sobre... Eu vi um documentário que eu achei muito absurdo, na hora eu fiquei em choque, mas é porque o problema é que a gente vem daquela ideia milenar, né, de que a cruz é essa forma e o crucificado fica assim, né? Primeira coisa, a mão para o judeu vem a toda a extensão aqui do braço, né, quase todo. Por isso que no futebol, quando pega por aqui, o cara toma um cartãozão amarelo. Né? Da safadeza ele joga aquela curvinha assim e toma aquele cartão bem merecido. Jesus não foi crucificado aqui, porque essa estrutura óssea sob o peso do corpo não ia aguentar, essa parte aqui não é tão resistente. Eles colocaram aqui, tá? O cravo foi aqui, os bichões foram aqui. Até aí tudo bem. Só que a cruz era mais cruel do que parece. A tábua não estava aqui, ele não era crucificado assim. Ele era crucificado com o braço por trás da madeira. É como que a madeira está aqui, né? A madeira está aqui, o braço vai por trás da madeira. Era um trem bem carnificina por trás. E para piorar, os pés não era cravado um no outro, eram os dois. Aqui é a madeira, correto? Da cruz. Imagine isso aqui é a madeira, correto? A vítima ficava com os pés assim, ó. Tá? Com os pés assim. E ele era cravado daqui pra cá, nesse sentido, e daqui pra cá. Pá, pá, pá. Eram cravos que varavam de lado. Então a pessoa ficava com o madeiro aqui atrás, com os pés presos assim, né? Truque. E os braços por trás. As pesquisas mostram que os cientistas que trouxeram essa evidência para comunidade religiosa tiveram a ingrata surpresa de fazer teste e descobrir que uma vítima dessa máquina de tortura tinha inúmeras câimbras e câimbras extremas, cara. Então, assim, todo acusado, não tiro só Jesus, mas todo acusado sofreu muito nessa máquina de tortura, sabe? E Jesus é ruim de respirar. Se você procurar esse documentário na Discovery Channel, você vai ver. É muito pesado o nível de tortura. Então os braços eram por trás do madeiro e as pernas assim, tá? Presa assim, ó. Como eu coloquei, uma daqui e outra aqui assim, tá? Fixada. Com os cravos do lado. Era bem injusto. Foi bem injusto, sabe? Principalmente pro Jesus histórico, né? Que pregava amor, esse tipo de coisa. Foi bem injusto. Foi bem injusto mesmo.
A título de polêmica enorme, vou deixar você aí tiltado. Vem o anjo e fala que Maria ia engravidar, né? Isso é problemático. O problema, amigos, é que o termo dali, quando quando é fecundado nela, o Cristo vai parar na barriga dela, há uma situação grave ali, que o termo denota cápsula. Porque senão a Bíblia estaria errada e Deus estaria errado, porque o homem só morre porque pecou. E já fala-se que a natureza do homem é pecaminosa, né? Desde o seu nascimento ele já nasce no meio do pecado. Como é que Jesus ia ao céu, ser assunto ao céu, seria cordeiro perfeito, se ele já nascia no pecado? Está errado. Então antes que você deturpe Cristo, com esse pensamento aí que a galera pregava muito, lembre-se, o termo original é cápsula. Ali havia uma cápsula, tornando ele independente de Maria, tá? É como se fosse só uma bolsa de canguru. Ela só carregou ele como uma bolsa de canguru, tá? Uma independência, havia uma independência ali, tá? Infelizmente, isso a gente nunca consegue ver fácil, né? São informações que chegam pra gente depois de muito esforço. Cápsula, tá? Cápsula. Eu vou encerrar hoje com 2 assuntos curtos. Prometo a vocês que no próximo vídeo eu trago um requinte maior de informações. Mas para que não torne cansativo o vídeo de hoje, tenho mais 2 informações bacanas para vocês. A primeira é sobre o Vaticano e a ocultação de textos, seguido com veneno. Cara, isso é um negócio que dá até briga de foice, que é o seguinte, não que eu esteja gerando pessoas contra o catolicismo, tá? Porque eu acredito muito, a minha forma de pensar a respeito de algumas pessoas católicas que vivem as escrituras levando a sério, eu acredito muito que essas pessoas já têm o céu reservado para elas, e também acredito muito em muitas coisas, tá? Mas há relatos históricos que o Vaticano continha informações muito privilegiadas, assim como eles contêm nas bibliotecas deles, onde pessoas tinham acesso a essas coisas mais secretas que não chegou à população, né, a nós, não chegou a nós, escrituras que não chegaram a nós, papiros, onde as pessoas que liam, imagine eu pegar e folhear qualquer coisa, Vou dar um exemplo aqui. A gente, quando tá lendo um livro, não faz isso aqui, ó, não tem o costume de fazer isso aqui, ó. Molha o dedo e toca aqui no canto e faz isso aqui, ó. Você tá vendo, não é? Contam os historiadores que eles colocavam veneno aqui nas bordas, veneno letal. E quando as pessoas fazem isso aqui, ó. Elas tinham acesso ao que era proibido. Oh, como assim, cara? Ia lendo e daqui a pouco o cara caía morto. Tinha conhecimento do que era grave, que não chegou à população, mas não podia chegar e dizer, ei, cara, descobri, não tinha como, a pessoa morria. Isso é a título de curiosidade, tá? Historiadores falam isso a respeito do Vaticano. E para finalizar, para hoje não cansar vocês, eu vou pegar aqui sobre uma coisa simples. Cinge os lombos. Depois eu vou trazer mais detalhes para vocês. Isso é a saideira de hoje. Cingir os lombos não é isso aqui, ó. Preparar isso aqui, ó. Todo mundo fala disso aqui. Tá errado, erradíssimo. Erradíssimo. Cingir os lombos é subir sua vestimenta. Normalmente era isso, subir sua vestimenta até a altura da coxa, tá? Então, quando a Bíblia fala assim, cinge os lombos, é para o cara poder se preparar para o combate. Porque se ele subisse aquela túnica dele até a altura mais ou menos do joelho, ele teria flexibilidade para o combate, entendeu? Para correr, sabe? Flexibilidade para combate. A ideia era de combate. Então, cingir os lombos é aqui, ó. Lombo, na Bíblia, cingir o lombo fala disso aqui, ó. Coxas. Coxas, não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Galera, eu me despeço de vocês por hoje. Aguardem o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve no canal, isso é importante. E se vocês gostaram da ambientação, ajuda, divulga, porque o Lucão tá me dando uma força aí. E a tendência é só melhorar, galera. Um cheiro no coração.
do Paraibano, do Lucão. Esse é um abraço aí que o Underdogs manda pra vocês. Um cheiro. Falou, galera.